Oi, professora. Eu sou a Luísa, sou o número 28, e hoje eu vim aqui fazer o podcast que a senhora tinha pedido pra gente sobre o iluminismo. Bom, o iluminismo, basicamente, num resumo pequeno, o iluminismo era um movimento que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, entre parênteses, a luz, contra o antigo regime, entre parênteses, as trevas, e pregava a maior liberdade e economia econômica e política. O iluminismo era apoiado pela burguesia, pois os pensadores e burgueses tinham interesses iguais. Então, nesse pequeno trecho, eu consegui resumir o iluminismo, mas eu fiz um resumo até que grande para explicar melhor sobre o iluminismo. O iluminismo foi basicamente um período no século XVIII onde as pessoas estavam em busca de conhecimento. Então, o que aconteceu? O iluminismo foi um período onde a ciência estava sendo mais valorizada. A razão, a observação e a experiência, onde os iluministas estavam julgando as autoridades tradicionais, especialmente os regimes absolutistas que tinham aos montes na Europa naquela época. Eles valorizavam a noção do programa, a experimentação da ciência. Tiveram muitos pensadores importantes no iluminismo, como, por exemplo, o John Locke. Ele defendia que o Estado tem que interferir pouco na economia. Ele falava sobre o estado da natureza, nas quais os homens nascem com direitos inalienáveis, que são a vida, a propriedade e tudo mais. O governador tem que garantir esses direitos e, quando ele não garantir, a população tem que tirar ele do poder. E também tiveram os pensadores iluministas, como, por exemplo, o Voltaire, que criticava as autoridades tradicionais e defendia as liberdades individuais. O Montesquieu, que ficou muito conhecido porque ele dividiu a divisão do poder em três poderes, que era o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele criticava o absolutismo e acreditava nessa divisão, porque o poder tem que frear o poder. Então, dessa forma, os poderes não estariam desequilibrados. Além disso, o símbolo do movimento do iluminismo foi a enciclopédia. Há muito tempo, os pensadores já estavam com vontade de escrever um livro que contivesse todos os conhecimentos do mundo, e eles idealizavam isso na enciclopédia, que foi um livro muito grande, escrito por muitos pensadores. Os livros ficavam na igreja, então só a igreja tinha o conhecimento dos livros sem ser da enciclopédia. Já no livro Enciclopédia, não era só a igreja que tinha conhecimento. Além disso, a enciclopédia tratava a religião como só mais um ramo da filosofia, e isso desagradou muito a igreja, que declarou que a enciclopédia era um livro proibido. Mas não fez efeito, pois mesmo assim o livro fez muito sucesso na Europa. Além disso, os iluministas acreditavam no liberalismo econômico, que defendia que o Estado tem que interferir pouco na economia. Eles criticavam as práticas mercantilistas, a intervenção de Estado, o protecionismo, e tinham os fisiocratas, que eles criticavam a intervenção do Estado, e a frase mais famosa que eles falam é laissez-faire, que é quase um deixe estar, que o Estado não deve interferir na economia e que aquela vai se resolver naturalmente. E também tem o liberalismo clássico, cujo a principal figura é o Adam Smith, que ele defendia os interesses pessoais. E, resumidamente, esse é o iluminismo. Bom, professora, esse foi o meu resumo, assim, que eu consegui resumir o iluminismo. O professor Jamison, ele estava explicando sobre antes de vir a quarentena,
Só que, como ele não conseguiu terminar de explicar e eu gostei muito do conteúdo que ele tava passando, resolvi assistir umas videoaulas, pesquisar um pouco no Google e acabei fazendo esse resuminho aqui. Então, meio que não foi uma tarefa assim que eu aprendi totalmente na escola. Ele tava explicando, só que ele não conseguiu, infelizmente, não conseguiu terminar de explicar todo o texto. Pois é, professora, é esse aí meu resumo. Espero que a senhora tenha gostado. Me perdoa qualquer falha, porque esse é meu primeiro podcast, eu acho. É, meu primeiro podcast. E desculpa qualquer falha, professora. Beijo.